Pá, enquanto eu não atinar com uma vinheta inicial para esta história, com uma musiquinha inicial e com uma catchphrase, eu acho que vou começar a meter tipo vinhetas aleatórias. E desta vez calhou de ser a versão medieval do Hips Don't Lie da Shakira. Para a próxima será outra coisa qualquer. Acho que é sempre bom a gente começar um podcast com uma cena muito random, muito parva, que vos faça rir. Eu espero que tenham conseguido fazer rir em vez de vos fazer crinjar. Antes de começarmos a falar sobre estes 6 anos que vão de 1976. Um dia falo sobre 1700 e qualquer coisa. Falo sobre o Marquês de Pombal, sobre o Dom João V, conforme. Mas enfim, de 1976 a 1982, estes 6 anos, que eu costumo brincar que são os anos em que não aconteceu nada. Porquê? Os meus colegas de doutoramento vão ouvir este podcast, já ouviram esta história 300 mil vezes, podem fazer fast forward para daqui por 40 segundos, porque de facto eu vou contar porque é que eu decidi a certa altura ir fazer um estudo sobre o ensino de História em Portugal. Embora hoje o meu tema seja um bocadinho diferente disso e não vos vou amassar sobre qual é o meu tema agora, tudo começou um dia que eu estava numa livraria e li o programa atual de História e me dei ao trabalho de ir ver qual era o programa de História de Portugal para o século XX e concretamente para a última tirada de século XX que vinha de 76 até aos nossos dias, sendo que importaria lembrar que já passaram tantos anos de 2000 até 2024 como passaram de 76 até 2000 e aparentemente existe esta convicção curiosa de que não existe história para contar, história de Portugal para contar dos últimos 24 anos. Pese embora, quando eu andava na escola, havia história para contar dos últimos 20, porque se falava, quando eu estava em 94 na escola, quando comecei, já se falava do 25 de Abril na escola. Porque é que em 94 fazia sentido falar do 25 de Abril e em 2024 aparentemente não faz, pelo menos o programa não prevê que se fale do António Guterres, do Durão Barroso, da presidência do Jorge Sampaio, da entrada para o euro. Porque é que isto não são temas que se devam ensinar na escola hoje aos meninos? É uma coisa que me escapa, mas um dia talvez perceba quando for grande e tiver estudado mais qualquer coisa. De qualquer das formas, quando eu estava a ver o programa na altura que eu me decidi a fazer o doutoramento, eu pude constatar uma coisa que é absolutamente assombrosa quando nós pensamos no assunto, que é, aparentemente para o programa de História de Portugal de 12º ano, não existe nada para contar sobre o que se passou entre 1976 e 1982. O programa prevê que se ensine que em 1976 foi aprovada a Constituição de 1976, mal seria, e prevê que depois em 1982 se refira que acabou o Conselho da Revolução, que era um órgão político-militar que de 75, concretamente, não, até creio que de 74, acho que o Conselho da Revolução surge com o 28 de setembro, exatamente, termina a Junta de Salvação Nacional e aparece o Conselho da Revolução por alturas do 28 de setembro e ele vai durar até 82, até a revisão de 82, quando é extinto, alguns poderes do Tribunal Constitucional do Conselho da Revolução passam para o Tribunal Constitucional, outros passam para o Presidente da República, outros ainda são, penso que, remetidos para a Assembleia da República. Mas de qualquer das formas, e seja como for, a ideia com que se fica quando se olha para aquele programa é que, enfim, entre 76 e 82 não aconteceu nada digno de registro. Bem, eu tendo a discordar, creio que aconteceram diversas coisas dignas de registro, e acho que esse programa, ao fazer essa elisão, não é, de 6 anos da história de Portugal, está sobretudo a dizer-nos o que é que se passou nesses 6 anos e a dar-nos enfim, um indício de quão importantes estes 6 anos são para a história de Portugal. Isso deixo-vos como conselho sempre que vocês olharem para um programa de história, sempre que vocês olharem para um livro de história, e esse livro de história der assim um salto mais ou menos acrobático por cima de um ano ou de vários anos, desconfiem sempre, é porque alguma coisa de muito importante aconteceu nesse ano, nesses anos que estão a ser deixados de lado. Eu vou só fazer 3 ou 4 referências. Há imensa coisa que se passou nesses anos, há vários livros que podem ler sobre esses anos. Eu talvez, se vocês se portarem bem, deixe depois na descrição 3 ou 4 livros que me parece importante serem lidos, para se perceber o que é que se passou nesta altura. Há muitos, vou dar só 3 ou 4 exemplos que não esgotam tudo o que existe para ler sobre o assunto, mas enfim, são bons pontos de partida para a discussão. Enfim,
Comecemos então pelo princípio. Em 1976 diz-nos o programa de História, com toda a razão, que foi aprovada a Constituição da República a 2 de abril de 1976 na Assembleia da República, com votos a favor de todos os partidos, exceto o CDS, que votou contra, apesar de, enfim, depois ter sido em diversas ocasiões governo sob essa mesma Constituição de que não gosta. Mas enfim, um dia falaremos todas as coisas que o CDS e o PSD e outros partidos não diziam sempre que não gostavam, até ao dia em que passaram a defender como se fossem a coisa mais brilhante do mundo. De todo modo, outra coisa aconteceu precisamente nesse dia. No mesmíssimo dia, 2 de abril de 1976, em que em Lisboa se aprovava com pompa e circunstância a Constituição da República, que entraria em vigor no dia 25, no segundo aniversário do golpe dos capitães, estava a acontecer numa terra transmontana chamada Comieira um atentado à bomba, um atentado que vitimou o Padre Max. O Padre Max era um padre ligado ao UDP, era um homem que estava nesse momento, ele trazia panfletos no carro, eu não vi muitos detalhes sobre este assunto, embora haja um livro excelente sobre isso, que é o Quando Portugal Ardeu, do Miguel Carvalho, recomendo a leitura vivamente. O Padre Max então era um padre ligado ao UDP, estava com panfletos no carro, eu presumo que esses panfletos tivessem alguma coisa a ver com o facto de que naquele ano iria haver, já se sabia, eleições para a primeira Assembleia da República, a aprovação da Constituição da República naquele dia fazia prever que em breve iria haver eleições para uma Assembleia Legislativa que já não fosse a Assembleia Constituinte, e portanto o Padre Max, ou por isso ou por outro motivo, tinha o carro cheio de panfletos da UDP nesse dia e foi então vítima de uma bomba que fez o carro dele partir em 2 pedaços, que fez com que ele e uma aluna dele, que era a Maria de Lourdes, falecessem vítimas de um atentado do MDLP. Esse atentado, enfim, é um crime sem castigo, é um atentado que durante vários anos foi investigado e que foi, enfim, ficando perdido nas malhas da polícia e dos tribunais, com muita gente, como o Miguel Carvalho demonstra no seu livro, a ter participado, quer dentro da polícia, quer dentro da estrutura judicial, quer nos corredores do poder político, a participar para garantir que esse processo acabava por não ser julgado e por não ter consequências. E, portanto, no fim de linha, o que é que acontece com o processo do Padre Max? Ele acaba com a condenação do MDLP, que era uma organização terrorista de extrema-direita. O MDLP é condenado como autor do atentado e, embora exista uma instituição que é condenada, não existem agentes concretos, não existem executantes concretos, pessoas que estiveram com a mão na bomba, com a mão na massa, a fazer morrer o Padre Max e a Maria de Lourdes, que tenham sido condenados pelo que aconteceu. Isto acontece em 76, isto não é contado nos livros de história, isto não é sequer colocado no programa de história. Poderíamos falar de outras coisas que aconteceram também nessa altura. Poderíamos falar do desmantelamento da reforma agrária no Alentejo, entre 76 com a Lei Barreto e os finais dos anos 80. É um processo longo, é um processo moroso, é um processo violentíssimo, é um processo que implicará a ocupação com soldados, a ocupação com armas, a ocupação com meios aéreos, a ocupação com meios da GNR, de vilas no Alentejo, de unidades coletivas de produção, de cooperativas, que são atacadas com extrema violência, onde existem também mortos, que são conhecidos sobretudo os casos do Caravela e do Casquinha, que são, na altura do governo da Maria Lourdes Pintacilgo, executados em Montemor, no CP Bento Gonçalves. Esse é mais um caso de um ato de extraordinária violência, que vai fazer parte deste período de 76 até 82, em que nada de relevante aconteceu, em que não há nenhuma coisa importante para se dizer sobre a história de Portugal, pelo menos nada que tenha relevância suficiente para constar do programa de história. Mas também poderíamos falar, por outro lado, de um outro acontecimento desta altura. Poderíamos falar do atentado que vitimou o Adelino Mar da Costa e o Sá Carneiro. Para não se dizer que este é um podcast que tem pretensões esquerdalhas
exacerbadas e exageradas, falemos então desse atentado até hoje muito mal explicado, em que faleceu o então Ministro da Defesa, em que faleceu também o então Primeiro-Ministro Sá Carneiro. Durante muitos anos houve uma tese da Direção-Geral da Aviação Civil que falava de um acidente por falta de combustível numa das asas. Essa tese foi cedo desmentida por várias investigações. Essa tese está até hoje dada como insubsistente em processos judiciais que correram em tribunais. Há uma série de investigações que foram feitas desde a altura pelo Augusto Cid, que era um jornalista próximo do PSD e sinceramente um jornalista que até deveria estar, se tivesse vivido até hoje, estaria muito à direita do PSD, talvez estivesse no Chega, porque ele chegou a ser durante muito tempo a cartunista oficial do jornal O Diabo, e já na altura ele escreveu um livro em que deixava muito claras as suas opiniões sobre Camarate e consegue provar com abundância de detalhes que há muitas razões para acreditar que Camarate não foi um acidente, há fortíssimas razões para acreditar que Camarate foi um atentado, e há muito quem diga que esse atentado foi por causa de uma muito pouco explicada atividade que existia dentro do exército português em torno de uma coisa chamada Fundo de Defesa do Ultramar, que existia ainda nos inícios dos anos 80, quando já não havia ultramar há pelo menos 5 anos, e que servia, pelo que se leva a crer, para que algumas pessoas dentro da estrutura do exército vivessem com dinheiros que vinham do tráfico de armas por alturas da guerra Irão-Iraque. Isto foi uma tese que circulou durante muito tempo, é uma tese que tem alguns defensores, é uma tese que tem algum fundamento, mas sobretudo é uma tese que não faz sentido colocar num programa de história, porque não aconteceu absolutamente nada entre 1976 e 1982, digno de registro, digno de constar de um manual de história. Também não é importante referir no manual de história um outro acontecimento, enfim, estou só a dizer aqui alguns acontecimentos, um pouco à pressa, que se dá em 1980. Em 1980, como vocês sabem, ou se não sabem, eu digo-vos, cumpriram-se 400 anos do falecimento do Camões, do Luís Vaz de Camões, e a certa altura a RTP era suposto ter feito um programa, enfim, que teria lá alguns nomes que talvez vocês conheçam, de ouvir falar, um certo Hélder Macedo, uma dita Fiamma-Ace Pais Brandão. Enfim, estes nomes iriam participar de um programa que se chamava Atualidade de Camões Renascentista e Marginal, e havia depois também uma rubrica que esse programa teria, que era Camões Cristão Novo, ponto de interrogação. Esse programa foi, portanto, suprimido por um homem chamado Proença de Carvalho, na altura uma das pessoas que estava responsável pela direção da RTP, e a razão para a supressão desse programa, ao que tudo indica, tem que ver com o facto de se pensar que essa informação que ia ser posta a circular, da possibilidade de um Camões Cristão Novo, da possibilidade de uma história de um herói nacional que não fosse precisa e rigorosamente a história propagandística do herói pátrio que tinha existido durante muitos anos, o facto de ir a ver, e isto é uma coisa que começa a fazer a ponte para aquilo que eu quero falar no final deste podcast, o facto de ir a ver um momento em que a ciência histórica ia ter a desfaçatez de dizer sobre o uso público da história coisas que não são lá muito úteis à narrativa que esse uso público da história quer fazer, à perspectiva que esse uso público da história quer dar sobre os heróis nacionais, à perspectiva que esse uso público da história quer dar sobre o que é a comunidade portuguesa, sobre o que são os heróis da comunidade portuguesa, como é que eles são, que características é que eles têm. Enfim, esta coisa aborrecida de vir corromper, de vir incomodar, de vir sujar a narrativa com factos, é uma coisa que começa a ser
que é literalmente censurada pelos dirigentes da RTP. Os mesmos dirigentes da RTP que nessa altura, com o tal Proença de Carvalho à cabeça, consideram que é sua obrigação descredibilizar a comunicação em Portugal e que, portanto, vão fazer com que exista aquilo a que um autor, o Francisco Rui Cadima, chama a chegada em massa dos enlatados americanos à RTP, que começa subitamente a ter uma grande quantidade de filmes legendados de origem estadunidense a serem exibidos na televisão. Porquê? Porque esses filmes iam cobrir todo o espaço que até então era ocupado por produção nacional de entretenimento, de informação e de conteúdos televisivos. Isso ia fazer com que se pudessem despedir muitos atores portugueses, muitos produtores portugueses, muitos realizadores portugueses. Isso iria fazer falir muitas cooperativas de informação, de cinema, de cultura, etc., que viviam basicamente da encomenda que a RTP fazia, porque a RTP era na altura a única empresa de televisão que existia em Portugal, e eles sabiam que sem a RTP iam falir uns a seguir aos outros, até porque não iam ter condições para, à margem da RTP, conseguirem criar uma outra televisão, mais a mais naquela altura. Isto é daquelas coisas que um dia merecerá um debate. O facto de se considerar, por alturas do 25 de Abril, que a estatização de uma série de setores era brilhante ideia, depois serviu, é certo, para impedir que determinados serviços fossem transformados em negócios de empresas privadas, mas também serviu para impedir que esses mesmos serviços pudessem ser executados por cooperativas de gente progressista que teria naquela altura recursos e condições para os fazer, mas depois o Estado utilizou os seus monopólios sobre esses serviços e sobre esses aspectos da vida social para impedirem então que pessoas progressistas pudessem fazê-los em condições de independência em relação ao próprio Estado, que, recordo, não é uma estrutura neutral da sociedade, que, recordo, não é uma estrutura da sociedade que tenha, em geral, grandes preocupações com o cidadão comum e com o seu destino. O Estado serve para, em situações de conflito entre classes sociais, escolher qual das duas é que ganham, e é raríssimo que escolha que ganhe a classe dos dominados. Isto é, não uma opinião, é um facto histórico e, mais uma vez, no caso muito concreto da televisão, nos anos 80, este facto histórico foi demonstrado pela prática. Aqui chegados, vocês podem ver, há uma razão muito clara para que não exista em Portugal neste momento nenhuma referência ao período que vai de 76 a 82 nos programas de história. E essa razão é, não há nada de relevante para dizer nesses 6 anos. Todos os acontecimentos históricos que eu indiquei são notoriamente fediverres. Que importa ter morrido um primeiro-ministro e um ministro da Defesa? Que relevância pode ter a forma como violentamente se destroçou a reforma agrária no Alentejo? Que interesse pode ter para um aluno que no mesmo dia em que se aprovava na Assembleia Constituinte a Constituição da República estivesse uma organização armada de extrema-direita a executar um padre em Trás-os-Montes? O que é que lhe poderia dizer o facto de ter havido na RTP um esforço denodado para impedir que toda uma série de cooperativas de produção nacional de conteúdo televisivo fossem à falência, para enfiar pela goela abaixo das pessoas enlatados norte-americanos, com tudo o que isso tem de colonialismo cultural, com tudo o que isso tem de criação de uma subjetividade na cabeça das pessoas completamente alinhada com o deslumbramentozinho, com os mundos dos UKs e UQUIS, assim que se escreve, com os mundos dos estrangeiros com A, com tilde O, que são tão melhores do que nós, são tão mais brilhantes do que nós. Vejam, só eles é que conseguiriam fazer filmes assim. Eles nunca teriam sido execuíveis por cooperativas culturais e de cinema compostas por portugueses que estão falidos por decisão deliberada de um dirigente da televisão. Só os americanos poderiam fazer, nós nunca poderíamos fazer, porque se tentássemos fazer, não nos davam verba para isso. Portanto,
perceber todas estas coisas que aconteceram nestes 6 anos não tem relevância, creio eu, porque se tivesse, obviamente, essas coisas estariam no programa de História. Porque se não estão no programa de História, obviamente, é porque essas coisas não são relevantes. Porque, obviamente, quem faz os programas de História são pessoas espetacularmente inteligentes que, em circunstância alguma, estariam a condicionar aquilo que é ensinado aos alunos para que eles não conhecessem o seu passado, até porque, como vocês sabem todos, a salvação da humanidade vem dos livros de história e o facto de nós termos neste momento tantas pessoas a votar à extrema-direita é porque as pessoas não leram livros de história. Se as pessoas tivessem lido livros de história, obviamente, as pessoas, neste momento, teriam conhecimento sobre o que foi o desmantelamento da reforma agrária, teriam conhecimento sobre o que foi a morte do Padre Max, teriam conhecimento sobre o que foi a grandiosa operação de manipulação de informação na RTP no início dos anos 80, as pessoas saberiam, já agora que tinha havido uma execução de sindicalistas no Porto em 82, em maio de 82, promovida pela polícia e pelo governo da AD, uma execução de um sindicalista mais propriamente e de espancamento de centenas de outros pelas ruas da cidade por quererem celebrar o 1º de Maio. As pessoas saberiam tudo isso porque tudo isso está no programa de História. Ou então nada disso está no programa de História. E se calhar, se vocês pensassem um bocadinho de cabeça para baixo, pensassem, então é por causa deste programa de História ser uma coisa onde não estão nada destes assuntos apresentados aos alunos, que agora as pessoas que foram formadas com esse programa de História têm zero noção das coisas e, portanto, votam desta maneira. Se calhar é mais por aí. Tenham menos confiança no aparelho de Estado, o aparelho de Estado que já vos entalou por alturas dos anos 80 com o Proença de Carvalho, não passou a ser mais fofinho porque passaram 40 e tal anos. Provavelmente passou a ser ainda mais desbocado, ainda mais descarado, ainda pior para todos vocês, embora vocês achem, com a mesma fé cega da altura, que ele é bom por inerência, por alguma, sim, sei lá eu, alguma essência bondosa que o Estado tem e que só vocês é que veem.